Oi, eu sou a professora Camila Peixoto e você está no Gotas de Química. E hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no canal, um perfil, onde eu vou contar para vocês a história de homens e mulheres que contribuíram e contribuem para o avanço da química. Se você tiver alguma sugestão, algum nome, algum cientista que você quer conhecer, deixa aqui embaixo nos comentários. Como para ser o nosso primeiro episódio, eu quero enaltecer aqui a ciência brasileira. Nós conhecemos muitos nomes, de cientistas, de químicos europeus, norte-americanos, mas os brasileiros, eles ficam de lado. Eles não estão nos livros didáticos, os professores não falam sobre eles na sala de aula, parece até que nem existe. Mas existe sim. E muito conhecimento tem sido produzido no nosso país ao longo da história, contribuindo para o seu desenvolvimento e fazendo com que a gente ganhe notoriedade internacional. O nosso primeiro perfil será do homem considerado o primeiro químico experimental brasileiro. O seu nome? João Manso Pereira. Não se tem registros da data de nascimento exata do João Manso Pereira. Estima-se que ele nasceu antes de 1750 em Minas Gerais. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro e lá residiu e trabalhava como professor de gramática latina. Ele teve seus estudos no Seminário da Lapa e, além de latim, estudou grego, hebraico e era fluente em francês. Agora, nesse final do século XVIII, muitos jovens ricos brasileiros foram estimulados a estudar ciência nas universidades europeias. E, ao contrário dos seus compatriotas, o João Manso nunca fez uma universidade de química. Ele era um autodidata. João, através dos seus experimentos e das suas leituras de obras literárias, de obras de outros químicos, ele ia aprendendo e aperfeiçoando seus conhecimentos e, mesmo sem ir para a universidade, ele escreveu 5 livros de química aplicada. Esses livros escritos no Brasil e publicados em Portugal, porque na época, vamos lembrar aí que era o Brasil colônia e a colônia não tinha permissão para produzir tipografia, então tudo ia para Portugal e lá era então publicado. O primeiro livro que ele escreveu se chama Memórias sobre a Reforma dos Alambiques ou Rum, próprio para a destilação de águas ardentes. Esse nome bem grande quer dizer o quê? Ele tinha uma preocupação e ele propôs no seu livro várias alterações para os alambiques que existiam nas casas de engenho na época. O intuito de João era aumentar a produtividade de aguardente no país. Aumentar a produção de aguardente do país a partir da construção de um alambique mais eficiente e a baixo custo. O seu segundo livro já tratava sobre um método de transportar essa aguardente do Brasil até Portugal. Uma coisa muito interessante é que ele traz esse segundo livro algumas teorias da fisicoquímica para embasar o seu método de transporte. Ele fala muito sobre a volatilidade e a densidade do álcool. Nesses 2 livros, então, a gente vê que ele teve uma preocupação em aliar o que nós chamamos hoje de química fundamental, com seus aspectos práticos e econômicos. Alguns anos depois foi publicado seu 3º e 4º livros que tratavam de um assunto em comum, a produção de salitre, nitrato de potássio. Nesses livros, João ele descreve um projeto que ele criou para aumentar essa produção de salitre. Por quê? Porque não existiam reservas naturais de salitre no Brasil e era um material muito importante utilizado para a fabricação de pólvora. E aí ele propôs então um projeto ambicioso, complexo e ao mesmo tempo curioso. A intenção do João era produzir salitre a partir da urina, exatamente, o xixi, E o processo seria resumidamente o seguinte:
Ele vai pegar a urina ali dos habitantes da cidade e o que é que nós vamos encontrar? Que substância vamos encontrar na urina? A ureia. Essa ureia vai ser oxidada a ácido nítrico. Esse ácido nítrico, na presença de cal virgem, vai sofrer uma transformação química, uma reação e produzir o nitrato de potássio numa solução, no líquido, e um precipitado, um pozinho que vai ficar ali no fundo daquele recipiente, que é o carbonato de cálcio. E aí a próxima etapa então é filtrar, né, essa solução com esse precipitado, e aquilo que ficar lá no meu filtro, aquele pozinho, então ele vai passar por um processo de cristalização e ali eu vou obter o salitre. Agora, um dado bem interessante. Esse projeto ele dimensionou para recolher diariamente de 12 a 20 pipas de urina. Pipa era uma unidade de medida usada na época e correspondia a um barril, como esses barris de vinho, de carvalho que nós temos hoje, né? Então, cada barril desse, você imagina que cada pipa, ela comporta em torno de 420 litros. Se você fizer as contas, o projeto do João previa aí diariamente o recolhimento e o processamento de em torno de 5.000 litros de urina. Água e xixi, meu povo, vamos tomar bastante água para poder produzir essa quantidade, né? E aí, por fim, chegamos ao seu último livro, que foi publicado em 1805, um livro que volta também a tratar sobre a destilação da água ardente. E, na verdade, esse último livro é uma tradução de um material produzido por um químico francês chamado Abbé Rosier. Em 1808, com a vinda da coroa para o Brasil, começou-se a institucionalizar essas atividades experimentais das quais João foi precursor. Ele faleceu em 20 de agosto de 1820, deixando uma obra cheia de história, de pensamentos progressistas, de ideias inovadoras para a época, cheia de teoria química também, e também com as limitações da época colonial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que gostam de história. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, nos acompanhe, porque teremos aí muita história, muita gente pela frente. Um beijo e até o próximo perfil. Tchau, tchau!